Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo de como conquistar o seu imóvel, de como acelerar a conquista do seu imóvel, ou do primeiro imóvel, ou a troca, né, por um imóvel maior, ou uma casa de veraneio, uma casa na praia, no campo. Hoje eu vou falar sobre 3 formas de você utilizar o consórcio, tá? Para acelerar a conquista do seu sonho, para acelerar aí a compra do seu imóvel. Ah, Lizzy, por que você fala tanto de consórcio? Por que você acha que consórcio é a melhor opção? Bom, quando a gente fala de compra de imóvel, né, basicamente nós temos aí 2 opções, né? Ou você compra à vista ou você financia, tá? Essas 2 opções são as mais utilizadas, né? Ultimamente, o financiamento, ele vem com uma proposta, né, de juros menores, tá? E aí acaba que a gente se convence de que o financiamento, para quem não tem o dinheiro total, ele é uma oportunidade, tá? Mas quando a gente fala de taxa de juros mais poupança, né? A gente tem aí um risco, né? Dessa taxa, que quando você contratou, ela oscilar. É claro que tem um teto, né? Normalmente aí o teto é 10% aí no total. Então, se você for financiar hoje um imóvel, né? Você vai pagar por volta aí de 6 a 10% ao ano, né? 6 eu estou sendo bem generosa, né? Porque é difícil você conseguir essa taxa, mas enfim. Já o consórcio, você paga uma taxa de administração, então você não paga juros, tá? E de quanto é essa taxa? Ela pode variar entre 1,2, 1,3, 1,4, depende aí do grupo e do prazo, né? Mas é em média aí 1,2, 1,3 ao ano, contra os 6, 7, 8, 10% de juros de um financiamento, tá? Se você for comprar à vista, né, você precisa ter o valor total, se descapitalizar inteiro, né, e comprar aí o seu imóvel. Hoje, inclusive, tem alguns especialistas que já defendem, né, especialistas aí famosos, que já defendem, né, a compra do imóvel pelo consórcio, tá? Na questão de aluguel, na questão de comprar à vista também. Então, se você não quer se descapitalizar, se você tem o valor total, o ideal, né, a melhor opção aí seria o consórcio, porque aí você consegue, ou de repente, ao invés de um imóvel, né, você transformar o seu capital em 2 imóveis, ou, né, você compra um imóvel e a outra parte do seu capital você aplica, investe e diversifica aí os seus investimentos, tá? Como que funciona esse negócio de consórcio? Eu separei, né, algumas perguntinhas básicas antes de entrar aí nas estratégias que eu escuto todos os dias, né? As dúvidas mais frequentes, que são: como que funciona o consórcio, né? Então, consórcio nada mais é do que uma compra compartilhada, né? Então, são pessoas ajudando pessoas. Você vai entrar em um grupo, os participantes ali têm o mesmo objetivo, né? Que você, a compra de um imóvel, a compra de um terreno, né? A construção, uma reforma, enfim. E aí, todos os meses, né? Essa taxa de administração que você vai pagar é para uma empresa, né? Administrar esse povo, administrar esse grupo. Então, ela vai
fazer os sorteios mensais, ela vai alienar os bens como garantia, ela vai cobrar as pessoas que não estão pagando em dia, né? Então, isso é tudo responsabilidade da administradora que você escolheu. E por isso, ela recebe essa taxa para administrar o grupo. E aí, todos os meses, ocorrem o que a gente chama de assembleia, que nada mais é do que uma reunião mensal. Ah, Liz, eu preciso participar dessa reunião lá presencialmente para ter mais chances de ter o meu crédito? Não, tá? Hoje em dia você consegue fazer tudo isso online. Você, né, as pessoas que estão presencial e as que não estão presencial, elas têm a mesma chance de ser contemplados, tá? Então, você recebe um login e uma senha do portal da empresa e você consegue ali ofertar o seu lance, acompanhar o sorteio, né, verificar ali como que tá a questão do grupo, o caixa do grupo, tudo isso, né, a administradora tem que deixar disponível para você. Ah, Lise, eu preciso... Ah, Lise, eu sou obrigado a entrar em um grupo e ofertar lance? Não, tá? Se você quiser entrar em um grupo de consórcio e ir pagando só a parcela mensal e concorrer somente ao sorteio, você também pode, tá? Não você não tem que ofertar um lance todo mês, só se você quiser. E, Liz, eu ofertei um lance, né? Eu pago esse lance, eu perco esse dinheiro se eu não for contemplado? De forma alguma, tá? Você só vai pagar esse lance se você foi contemplado. Então, o lance contemplado, ele garante a sua contemplação. Se você ofertou um lance virtualmente, né? Então, não existe você dar um dinheiro já para alguém ofertar um lance para você. Não, você vai fazer isso virtualmente, tá? Se lá no portal da administradora você conseguir enxergar que você foi contemplado, aí sim você vai solicitar o boleto de quitação desse lance, tá? E aí você paga esse lance e tem a contemplação. Ah, Lise, mas e se eu ofertei o lance e eu tive um problema financeiro e não consigo pagar esse lance? Não tem problema algum, tá? Você só não vai conseguir a contemplação. E aí a administradora coloca para o próximo ali que tá abaixo de você essa contemplação. Esse valor que eu pago de lance, o que acontece com ele? Ele é um dinheiro a mais? Olha, ele não é um dinheiro a mais. Você vai descontar ele do seu saldo devedor. E como que você vai fazer isso? Você pode optar em reduzir o seu prazo e manter a sua parcela igual, tá? Ou você pode diluir ele no seu prazo e ficar com uma parcelinha menor. Então, existem essas duas possibilidades, tá? Lise, eu entrei em um grupo de consórcio e eu fui sorteada. Eu tenho que pagar alguma coisa quando eu sou sorteada? Não, tá? Exceto quando você entra em um grupo onde a parcela é reduzida, né? Então, se você optou em contratar um consórcio onde você paga menos até ser contemplado, quando você é contemplado, você precisa escolher. Ou você quer o crédito referente ao que você estava pagando, reduzido, né? Ou se você quer o crédito 100%, um crédito maior. E aí sim, essa diferença você dilui nas próximas parcelas. Você não precisa quitar isso à vista, tá? Lise, quais são as formas, né, que eu consigo acelerar o meu sonho, que eu consigo ser contemplado mais rápido, que eu consigo lá o crédito, né? A contemplação é o momento mais feliz do consórcio, né? É o momento onde você tem 100% do valor, né, que você escolheu ali quando você contratou para comprar o seu imóvel. A administradora vai pedir, né, a documentação do imóvel para alienar esse imóvel como garantia. E essa garantia, né, ela é para o grupo.
Então, não existe hoje um consórcio de dinheiro, né? As pessoas às vezes, eu posso pegar em dinheiro? No momento da contemplação, não, porque aí seria empréstimo, né? Não seria consórcio. Então, para segurança do grupo, a gente precisa alienar o bem como garantia, tá? Mas eu consigo em qual momento, né, pegar em dinheiro o consórcio, né? Existem duas formas para você pegar o seu dinheiro, o seu crédito em dinheiro no consórcio, tá? A primeira é você ir até o final do plano, né? Então, eu fiz um plano lá de 5 anos, né? Eu paguei durante 5 anos, não comprei nada, e aí eu posso pegar o meu crédito em dinheiro, tá? Porque não tem mais risco nenhum de você não pagar a sua dívida, né? E qual que é a outra forma? Você, depois de contemplado, né? Depois que a sua carta é contemplada, você deixa ela aplicada na administradora por 6 meses, tá? E aí você quita o saldo devedor, aí você também consegue pegar em dinheiro. Eu quero ser contemplado mais rápido, né? Então, qual que é o primeiro ponto, né? A gente tem hoje o sorteio. Todos os meses são contempladas muitas pessoas pelo sorteio. A pessoa não ofertou lance nenhum, ela pagou 1, 2, 3 parcelas a partir do primeiro mês, né, da inauguração do grupo. Ela já concorre ao sorteio e também pode ofertar lance. Então, o primeiro ponto, sorteio. Como que eu faço para ser contemplado mais rápido, tá? Então, existem 2 pontos. O primeiro é sempre pagar a parcela em dia. Isso parece óbvio, mas não é, tá? Existem muitas pessoas que pagam consórcio em 1 dia de atraso, 2 dias de atraso, a multa é baixinha, tá? Só que, qual que é o prejuízo maior? É você ficar fora do sorteio. Então, o consórcio, ele precisa ser pago em dia, né? Coloca no débito em conta, anota em algum lugar para você não esquecer, ou paga antes, né? Por quê? Porque é uma chance a menos de você ser contemplado. Então, se acontecer de você pagar 1 dia em atraso e tiver a possibilidade de ter sido contemplado, a administradora não pode liberar esse crédito para você. E por que isso? Porque a administradora, quando ela coloca lá uma regra de data, né, é para ela administrar o caixa do grupo, para ela saber quanto ela vai ter ali de caixa para as contemplações mensais. Então, se você paga 1 ou 2 dias em atraso, esse dinheiro já não vai entrar para aquele caixa daquele mês, ela não vai computar esse dinheiro naquele momento. Então, atrapalha o fluxo aí da administradora, tá? Então, primeiro ponto, quer ser sorteado? Pague a parcela em dia, né? Em algumas administradoras, você não consegue nem ofertar lance se estiver em atraso, né? Então, mantenha o seu consórcio em dia. O segundo é ofertando lance. Lise, quanto eu tenho que ofertar de lance, pelo amor de Deus? Olha, os lances, eles mudam muito, oscilam muito, né? De acordo com o quê? Com o grupo, tá? Então, hoje existem grupos novos, que são os grupos que estão se formando. Então, a administradora abriu um grupo de consórcio. Ela tem lá 90 dias por lei para inaugurar esse grupo. Lise, e se ela não inaugurar o grupo, o que acontece? Ela tem que devolver o dinheiro aos participantes que entraram ali, corrigido, tá? Então, fique atento ao número de participantes do grupo. Tem administradoras que é um absurdo, né? A quantidade de pessoas dentro de um grupo. Procure grupos mais enxutos. Por quê? Se você vai entrar num grupo novo, é mais fácil, né, de inaugurar aí em menos tempo. E você consegue também saber, né, qual que é a média aí de um fechamento de um grupo,
né, da administradora que você escolheu. Então, fique atento a isso. Ah, mas eu quero um grupo novo. Por quê? Porque a minha parcela, Lise, fica menor, né? Eu quero um prazo maior. Então, eu quero um grupo novo. Existem, muitas vezes, grupos que acabaram de inaugurar e que são considerados novos, mas você não precisa esperar o grupo se formar. Então, a diferença será muito pouco em relação à parcela, porque andou 1 ou 2 meses só. Então, vale a pena consultar esse tipo de grupo, tá? O outro grupo, né, é exatamente esse que eu falei, que é o grupo em andamento. Qual que é a vantagem do grupo em andamento? Você já tem um histórico, né, das contemplações mensais anteriores, já foram muitas pessoas contempladas, você já consegue sentir, né, aonde você está entrando. Então, o grupo em andamento, ele é muito bacana para quem não quer esperar o grupo se formar, para quem consegue pagar uma parcela mais alta, né? Então, um grupo que já rodou 3, 4, 5 anos, né, a parcela vai ser um pouco mais alta, mas os lances costumam ser o quê? Menores do que um grupo que está se formando. Então, fique atento ao seu perfil, o que você está buscando, né? Você quer parcela, você quer lance baixo, você quer ser contemplado mais rápido? Qual que é a sua ideia, né? Há quanto tempo você está buscando aí ter o seu imóvel? Porque às vezes a gente fala assim, poxa, eu quero entrar no consórcio e eu quero ser contemplado amanhã. Quero ser contemplado ontem, né? Mas já tem aí 5 anos que você está pensando em tomar essa decisão. E aí já foram 5 anos que você deixou de ter a chance de ter o seu imóvel, a chance de ter tido aí uma contemplação por sorteio, né? Às vezes você fica pensando assim, ah, eu tenho que entrar no consórcio só quando eu tiver um valor X, um valor muito alto de recursos próprios para ofertar lance, né? Só quando eu tiver uma reserva alta eu vou entrar. E aí o tempo vai passando, às vezes chegam imprevistos que, né, a gente não estava esperando, e às vezes são imprevistos que a gente acha que são urgentes, são imprevistos que a gente acha que não dá para ficar sem, e aí o nosso sonho, ele tem que esperar, ele fica para segundo plano. O consórcio, quando se fala de planejamento financeiro, quando se fala principalmente de direção e de foco, né, ele te ajuda a ter ali a obrigação, né, de pagar um boleto, de fazer uma reserva. Porque às vezes, né, a gente acha que consegue, a gente acha e o tempo passa e quando você olha para trás, você fala assim, poxa, eu poderia ter guardado mais, ou eu poderia ter guardado, ou se eu tivesse entrado no consórcio há 5 anos atrás, eu já teria o meu imóvel, ou já estaria próximo, né, do meu imóvel. Então, ele ajuda no nosso psicológico também, né? Ele ajuda a gente a se planejar. E como não tem juros, a taxa muito baixa, vale a pena. Porque às vezes a gente não quer pagar 1% ao ano, mas a gente também não consegue guardar o suficiente, né, para conquistar o imóvel. Por quê? O valor às vezes é muito alto, né? E quando é muito alto, a distância é muito grande do nosso sonho, a gente desiste, né? A gente se perde. Então, o consórcio ajuda nesse sentido. E aí, existem outras estratégias, né, para a gente tentar agilizar a contemplação, né? Então, qual que é uma estratégia que eu gosto muito? É você utilizar uma parte do próprio crédito para ofertar de lance, tá? Então, você entrou no consórcio hoje e você não tem uma reserva muito alta, ou você tem um dinheiro no FGTS,
que às vezes não é muito alto nesse momento, mas você pode juntar com parte do crédito também. E aí potencializa o seu lance. Ah, Lise, mas o meu lance ele ainda é muito baixo pelo histórico do grupo, tá? Mas o grupo oscila. Então existem meses de baixa. E você não pode perder a oportunidade de ofertar todo mês, mesmo que para você pareça pouco, mesmo que esteja um pouco fora ali da média, né, das contemplações mensais. Oferte, não perca a oportunidade. No ano passado, por conta, né, do momento que a gente viveu, eu vi muitas pessoas conseguirem a contemplação com lances muito baixos, tá? Então, não perca a oportunidade. Se você tem lá 20%, 25%, dá para montar uma estratégia, tá? Para você ser competitivo, tá? Que aí entra uma outra modalidade de lance, né? Que se chama lance fixo. Aonde o quê? A administradora, ela vai fazer um sorteio menor entre os participantes desse lance fixo. Então, um exemplo, se eu tenho lá, eu entro em um grupo onde o lance fixo é de 40% e eu tenho do meu bolso 20%, tá? E vai depender da taxa do grupo, mas normalmente é isso, 20%, 25% do bolso, tá? A gente já consegue montar uma estratégia para você tentar ser contemplado nesse lance fixo, onde você vai ofertar o lance e vai concorrer com poucas pessoas, né? Tem grupos que eu vejo que tem 10 pessoas, 30 pessoas, 15 pessoas ofertando nessa modalidade. Então, né, se a gente for comparar, né, quando você vai financiar, você precisa de pelo menos 20% de entrada. Se você tem esse valor, dá para a gente tentar adiantar a sua contemplação no consórcio, né? A gente acelerar a contemplação no consórcio. Pega um pouquinho aqui, pega outro pouquinho ali, monta uma estratégia desenhada para você e dá certo, tá? Então, quando a gente fala de consórcio, né? A gente fala sim de planejamento, a gente fala, Lise, consórcio é só sorte. Não. A gente conta um pouquinho com a sorte, sim, tá? Mas a gente conta muito com a estratégia. E a estratégia bem desenhada, ela acelera essa conquista. Poxa, quanto tempo você teria que guardar? 10 anos você teria que guardar um dinheiro? Vai, 2, 3 mil reais por mês para tentar juntar um dinheiro para comprar o seu imóvel. E aí, o que acontece muito? Às vezes, você fala assim, não, eu consigo guardar dinheiro, então não vou pagar para ninguém administrar o meu dinheiro. Eu vou aplicar meu dinheiro, enfim. Mas o que eu vejo, as pessoas que chegam, né, que eu atendo, é o seguinte, Lise, poxa, eu comecei bem, mas aí no meio do caminho eu me perdi, eu não consegui guardar o valor que eu queria, ou então, eu consegui guardar um valor legal, mas quando eu fui comprar o imóvel teve uma correção, e aí eu precisei de mais dinheiro, eu precisava de mais dinheiro. Então, isso existe também. E o consórcio, ele vai acompanhar essa atualização. E é uma coisa que muitas pessoas confundem, né? Taxa com atualização. O consórcio de imóvel, ele é atualizado anualmente pelo INCC, né? Índice Nacional do Custo da Construção Civil. E aí, a sua carta de crédito, ela também acompanha. Então, você fez um consórcio hoje, foi contemplado daqui 2 anos, o imóvel que você queria comprar, ele também teve uma correção. E a sua carta de crédito acompanhou isso. Então, não confunda, né? A atualização que você recebe, que vem para o seu poder de compra, né? Com taxa. Taxa do consórcio é fixa, né? Se você entrou lá numa taxa de 1,2 ao ano, sempre vai ser essa taxa.
Agora, a atualização é outra coisa, né? Vem para o seu poder de compra. Ah, Lise, mas depois que eu sou contemplada, eu continuo tendo essa atualização? Sim, porém, só sobre o seu saldo devedor. E por que isso? Lembra que eu te falei que o consórcio é uma compra compartilhada? Então, as pessoas que ainda estão lá no grupo que não foram contempladas, também precisa dessa atualização, né? Então, é justo que você tenha sim uma atualização, só que somente em cima do valor que você deve, né? Então, se eu entrei no consórcio, eu dei lá um lance de 40%, então eu devo para a administradora 60%. Eu passo a ter as correções depois da minha contemplação só em cima dos 60%. Ah, Lise, mas no meu caso, eu pago aluguel ou eu pago um financiamento, ou eu... Não. Ah, Lise, mas no meu caso, eu tenho uma renda baixa ou eu pago aluguel, né? Eu quero sair do aluguel e não sei como sair do aluguel, né? Então, qual é a estratégia para quem paga aluguel? Para quem não consegue ter uma dívida muito alta. Então, existem duas estratégias. A primeira é você procurar um grupo onde a sua parcela é menor até a contemplação, tá? Visto que você tem lá o aluguel para você pagar. Lise, mesmo assim, né, para mim entrar, eu quero um crédito de 300 mil e eu não consigo pagar uma parcela mesmo reduzida mais o aluguel. Qual que é a segunda estratégia? Diminui o crédito. Então, verifica qual é o valor que cabe no seu bolso. Se cabe R$700, R$500, ah, Lise, mas aí eu tô falando de um crédito de R$100 mil. Sim, R$100 mil. Que muitas vezes você não compra um imóvel na sua cidade, na sua capital, mas você compra um imóvel ou um terreno mais afastado, em algum lugar que pode se transformar em um imóvel de renda. Você não precisa querer morar nesse lugar, mas você pode alugar. E aí, com o próprio aluguel, você paga o consórcio, né? E continua pagando o seu aluguel onde você está morando, né? Se de repente você mora na capital, você continua, mas você passa a aumentar o seu patrimônio de uma forma que você não está mexendo no seu orçamento. Então, às vezes, a gente fica muito limitado a querer comprar algo só ali onde você mora, onde você quer. E às vezes a sua situação financeira neste momento não é favorável. O que hoje cabe no seu orçamento, você consegue pelo menos dar o primeiro passo. Pelo menos, de repente, fazer um pezinho de meia, que não seja aqui na sua região, mas que seja mais afastado. E que você vai começar a criar o quê? Patrimônio. Então, começar a pensar no consórcio como uma alternativa aí para te ajudar a focar no seu destino, a focar no seu objetivo final. Né? Seja qual for, se for um terreno, se for uma casa de praia, se for uma construção, se for uma reforma. Então, utilizar o consórcio como ferramenta de apoio, porque muitas vezes você vai iniciar no consórcio e aí você vai perceber o quanto você gastava o seu dinheiro com compras por impulso, com compras que não te levam a nada, que daqui 5 anos você nem sabe o que você comprou e você ainda tá com as mesmas dificuldades, com as mesmas dores de não ter o seu imóvel. Então, ele te ajuda a te dar um foco, a te dar uma direção, a mostrar, né, o caminho. A cada mês, a cada parcela que você paga, você tá mais próximo do seu imóvel. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar,
deixar seu comentário, que eu gosto de ler aí todos os comentários com muito carinho. Te espero no próximo vídeo. Um grande abraço!